Meus amigos, o tema que abordaremos a partir desse momento tem como título: Como o governo do Brasil poderá tornar as cidades brasileiras sustentáveis e também inteligentes. O nosso objetivo é mostrar como as cidades brasileiras podem se tornar ambientalmente sustentáveis e também inteligentes. A cidade alcançará a condição de sustentável quando estiver contribuindo para o bem-estar de sua população. Esta é a minha visão. Então, repito, a cidade alcançará a condição de sustentável quando estiver contribuindo para o bem-estar de sua população, que é o seu maior objetivo, sem agredir o meio ambiente. Toda cidade alcança a condição de cidade inteligente quando seus gestores a consideram como um sistema e fazem o uso da tecnologia da informação em seu processo de planejamento e controle, contando com o efetivo apoio de sua população. Então, este é o enfoque que eu entendo que deva ser dado ao conceito de cidade sustentável de um lado e cidade inteligente de outro. Bem, este tema que nós iremos abordar a partir deste momento finaliza a temática da sustentabilidade ambiental que nós iniciamos quando apresentamos um vídeo em que colocamos as nossas ideias em caráter abrangente, geral, de caráter geral, como tornar o Brasil sustentável ambientalmente. No segundo vídeo, nós abordamos a questão da sustentabilidade da Amazônia. Todos os aspectos relacionados com a sustentabilidade da Amazônia nós tratamos nesse segundo vídeo. No terceiro vídeo, nós apresentamos como tornar sustentável o setor agropecuário do país. No vídeo subsequente, nós mostramos como tornar sustentável a nossa indústria, mas além de torná-la sustentável, também consideramos importante, dentro da visão da sustentabilidade, fazer com que haja um processo de desconcentração da indústria brasileira, que está fortemente concentrada nas regiões sul e sudeste do país, e também a modernização da indústria, com a adequação da nossa indústria à indústria 4.0, ou seja, a quarta revolução industrial. Haja vista que, fundamentalmente, o Brasil se encontra na segunda e terceira revolução industrial. Quer dizer, é preciso que se dê um passo à frente com a modernização, fazendo com que a indústria brasileira ela absorva, incorpore os fundamentos da quarta revolução industrial. Depois dessa temática da sustentabilidade industrial e da sua modernização, nós tratamos da sustentabilidade do setor de energia do país, quando defendemos a imperiosa necessidade de fazer com que a nossa matriz energética, que hoje mais de 50% é constituída por fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis, que passa a ter uma matriz energética totalmente limpa. Essa foi a tese que nós defendemos com relação à questão da sustentabilidade do setor de energia. E nós justificamos tendo em vista o fato
de que o setor de energia representa, quer dizer, a emissão de gases de efeito estufa do setor de energia corresponde aproximadamente a 60% do total das emissões globais. Então, se o Brasil quer colaborar na redução do aquecimento global, é preciso que a matriz energética brasileira ela seja totalmente limpa, seja formada por energia limpa na sua totalidade, ou seja, por energias renováveis. Depois de tratar da sustentabilidade do setor de energia, nós abordamos a sustentabilidade do setor de transportes, quando mostramos o absurdo que representa o fato de 63% da matriz brasileira de transportes ser sustentada pelo sistema de transporte rodoviário, que além de ser o mais antieconômico, é também o que mais contribui para as emissões dos gases de efeito estufa. Então, a nossa sugestão é que, no caso específico da sustentabilidade do setor de transportes, é a de que a nossa matriz de transporte ela seja sustentada fundamentalmente por hidrovias e ferrovias. Então, precisa haver uma mudança radical no modelo de transporte adotado no país a partir da década de 1960 do século XX. Bem, hoje nós estamos apresentando como o governo do Brasil poderá tornar as cidades brasileiras sustentáveis e inteligentes. Com esta apresentação, nós concluímos a abordagem da temática sustentabilidade ambiental no Brasil. E nós tratamos de todas as questões relacionadas a essa temática. Eu espero que nossa contribuição seja através deste e dos vídeos que nós produzimos e dos artigos que nós publicamos também abordando toda esta temática, que chegue ao conhecimento dos nossos governantes, a fim de que efetivamente o país possa adotar uma política de desenvolvimento sustentável que efetivamente faça com que o Brasil contribua com efetividade no combate à mudança climática, que poderá se tornar catastrófica se tudo continuar como está. Bem, de imediato nós vamos falar como tornar sustentáveis as cidades brasileiras. E depois vamos mostrar como tornar inteligentes as cidades brasileiras. Então, primeiro, vamos tratar da questão da sustentabilidade das cidades brasileiras. E, de início, eu tenho a lhes dizer que eu entendo que as cidades sustentáveis são aquelas que têm uma política de desenvolvimento econômico e social compatível com o ambiente natural. É que não há conflito entre o desenvolvimento econômico e social e a natureza. Essa é a primeira afirmação que eu faço com relação ao conceito de cidade sustentável. Para alcançar a condição de sustentável, a cidade contemporânea deve promover o bem-estar social de sua população, provendo o abastecimento de água e o suprimento de energia, insumos industriais e alimentos em quantidade e qualidade para a sua população. Para alcançar a condição de cidade sustentável, a cidade contemporânea deve assegurar a coleta, a disposição final adequada e a reciclagem de resíduos sólidos, domésticos e industriais, realizando o tratamento de resíduos sólidos e líquidos, e realizando o saneamento básico em todo o espaço urbano, monitorando e adotando medidas de mitigação da poluição do ar, do solo e das águas,
oferecendo transporte urbano público moderno e de qualidades, realizando a manutenção de todo o espaço urbano em benefício da população, oferecendo serviço de saúde pública de qualidade para toda a população e promovendo as condições para a geração de emprego e renda, bem como de obtenção da casa própria para toda a população. Esta é a minha visão do que seja uma cidade sustentável, que ela realize tudo isto que há pouco lhes afirmei. Ao promover o bem-estar social de sua população, uma cidade sustentável deve ter também políticas claras e abrangentes de saneamento, coleta e tratamento de lixo, gestão da água, com coleta, tratamento, economia e reuso da água também. Sistemas de transporte que privilegiem o transporte de massas, com qualidade e segurança. Ações que preservem e ampliem áreas verdes. E o uso de energias limpas e renováveis. E, sobretudo, administração pública transparente, compartilhada com a sociedade civil organizada. Em outras palavras, uma cidade sustentável deve ser também democrática. As cidades sustentáveis devem ter como orientação o planejamento e o controle do uso da terra, a fim de evitar a degradação dos recursos naturais. O que caracteriza uma cidade sustentável é também o direito da população à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer também, para atual e futuras gerações. Então, este é o conceito que nós temos de cidade sustentável. Ao perseguir o bem-estar de suas populações, as cidades sustentáveis precisam colaborar também na era contemporânea com o enfrentamento dos problemas do aquecimento global. Até há pouco tempo, a questão da luta contra a mudança climática, que pode se tornar catastrófica, não estava colocada como um objetivo a ser perseguido ao nível das cidades. Mas, diante da gravidade que o problema da mudança climática está assumindo em todo o planeta, esta temática foi incorporada também, de modo que, além de perseguir o bem-estar de suas populações, eu até diria melhor, que ao perseguir o bem-estar de suas populações, as cidades sustentáveis precisam também colaborar na era contemporânea com o enfrentamento dos problemas do aquecimento global, que podem levar a mudança climática catastrófica em escala planetária, eliminando ou reduzindo suas emissões de gases do efeito estufa em suas atividades. E deve estar preparada para enfrentar eventos extremos, como as inundações e a elevação do nível do mar. As cidades sustentáveis precisam ter um plano de adaptação às mudanças climáticas, especialmente aquelas sujeitas a eventos extremos. Inclusive aqui no Brasil nós temos tido vários exemplos de falta de adaptação das cidades às mudanças climáticas. Recentemente, em São Paulo, nós tivemos na região, no litoral norte de São Paulo, houve chuvas inclementes, como nunca aconteceu nesta região, a tal ponto que provocou inúmeras mortes e destruição em grande escala, porque além das inundações, houve também escorregamento de terras, sobretudo porque essa região faz fronteira com a Serra do Mar. E essa chuva inclemente provocou escorregamento de terra que destruiu
e matou muita gente, destruiu várias propriedades e matou muita gente. Então, são eventos extremos como esses que as cidades precisam se preparar, adotando medidas que possam minimizar os prejuízos resultantes desse tipo de evento extremo, mas, sobretudo, adotar medidas preventivas, com a retirada das populações das áreas que estão ameaçadas de serem fortemente atingidas por esses eventos extremos, a fim de evitar as mortes. Então, medidas no sentido de medidas preventivas para fazer frente a esse tipo de problema é do conhecimento de todos aqueles que estudam a problemática dos eventos extremos, como é o caso das inundações. Nós mesmos fomos um dos autores de um dos capítulos de um manual de inundações, um handbook que foi produzido e teve a colaboração de vários especialistas na área das engenharias em várias partes do mundo, de modo que nós estamos falando com conhecimento de causa. Então essa problemática é uma problemática que nós estamos tratando disso desde 1992, quando nós participamos da Conferência Rio 92 das Nações Unidas, relacionadas com a mudança climática do planeta. As cidades costeiras, por exemplo, devem ter planejamento contra o aumento previsível do nível dos oceanos e se preocupar com deslizamento de terra nas encostas, inundações, etc., resultantes de chuvas inclementes, como já lhes falamos do que aconteceu recentemente no litoral norte de São Paulo, como ocorreu na Bahia no ano passado e também em Minas Gerais. Sobre a questão da elevação do nível dos mares, nós já produzimos, inclusive, artigos abordando essa questão e sobre as cidades brasileiras que vão ser afetadas pela elevação do nível dos mares. Então, os administradores públicos deveriam já tomar medidas no sentido de duas uma, ou remover as pessoas, ou evitar que aquelas áreas passíveis de serem atingidas pela elevação do nível dos mares, e que essas áreas não sejam habitadas, e inclusive remover as populações dessas áreas e transferindo-as para local mais seguro. Então, medidas preventivas como essa deveriam ser feitas. A outra alternativa seria realizar investimentos no sentido de proteger essas áreas que poderão ser inundadas, colocando barreiras que podem ser de várias ordens. Existem várias técnicas que inclusive os holandeses nos ensinam com relação a essa questão, que podem ser perfeitamente efetivadas para evitar que essas inundações venham a acontecer nessas áreas que possam ser atingidas. Continuando, eu tenho a lhe dizer que é o seguinte: tem uma empresa holandesa de consultoria chamada Arcadis. Ela é uma empresa de consultoria, engenharia e gerenciamento que surgiu em Amsterdã em 1868. Essa empresa lançou o Índice de Cidades Sustentáveis 2015, que classifica as 50 cidades mais sustentáveis do mundo. O índice foi calculado pelo Centro de Economia e Pesquisa Empresarial, considerando os fatores sociais, ambientais e econômicos, que fazem uma cidade sustentável. Então, considerando 3 fatores: sociais, ambientais e econômicos. Nas principais posições do ranking,
estão as cidades europeias bem desenvolvidas, como Frankfurt, seguido por Londres, Copenhague, Amsterdã e Roterdã. As cidades de Seul, Hong Kong e Singapura também aparecem de forma proeminente, fechando o top 10 com Berlim e Madrid. Isso foram os dados de 2015. A revista Exame publicou recentemente um artigo sob o título As 100 cidades mais sustentáveis do mundo em 2022. O ranking analisou 100 cidades em 47 países com base em critérios ambientais, sociais e econômicos, os mesmos que a Arcadis realizou em 2015. O ranking analisou 100 cidades em 47 países com base em critérios ambientais, sociais e econômicos, conforme já lhes falei. São Paulo, por exemplo, ocupa a 84ª posição na lista. Desde 2015, a Arcadis, empresa de consultoria e soluções sustentáveis de design e engenharia, divulga uma lista anual das cidades mais avançadas em sustentabilidade do mundo. Para afirmar que uma cidade trabalha com base no desenvolvimento sustentável, a visão da Arcadis é que ela precisa atuar de forma que seus três pilares, o social, o econômico e o ambiental, coexistam e interajam entre si plenamente. O Sustainable Cities 2022 avaliou 100 cidades. O Sustainable Cities é o título do relatório produzido pela Arcadis. Nesse artigo, avaliou 100 cidades em 47 países, com base em 26 indicadores organizados sob os três pilares da sustentabilidade, que são social, econômico e ambiental. Quais são os pilares? Vou explicar cada um deles. O social, este é o primeiro pilar, diz respeito à contribuição da cidade para a conquista do bem-estar da população e a satisfação plena de suas necessidades. O econômico é o segundo pilar. Diz respeito à contribuição da cidade à criação de condições para que ela seja capaz de consumir, produzir, distribuir e oferecer seus produtos ou serviços de forma que atenda às necessidades da população e do setor produtivo. Então, o pilar econômico busca, quer dizer, ele estaria cumprindo na plenitude o seu papel se cria as condições para que o consumo, a produção, a distribuição e a oferta dos produtos e serviços se realize de forma a atender necessidades tanto da população quanto do setor produtivo. Quanto ao pilar ambiental, que é o terceiro, diz respeito à valorização dos recursos naturais, minimizando ao máximo os danos ambientais que podem ser causados pelas atividades produtivas, além de evitar os possíveis desperdícios no dia a dia de trabalho. Como prática desse pilar, pode-se citar a utilização de matérias-primas renováveis, o reuso da água e até mesmo a reciclagem e aproveitamento de resíduos. A capital norueguesa, Oslo, lidera o índice geral do Sustainable Cities 2022. Depois vem Estocolmo, na Suécia, Tóquio, no Japão, Copenhague, na Dinamarca e Berlim, na Alemanha, completando as 5 primeiras posições da lista de cidades sustentáveis.
Observem que nessa lista das 5 primeiras cidades sustentáveis, tem 3 cidades que são da Escandinávia, onde foi introduzido o modelo de Estado social, de Estado de bem-estar social baseado na social-democracia. Ou seja, o Estado de bem-estar social baseado na social-democracia. Nesses 3 países, tanto na Suécia, quanto na Dinamarca, quanto na Noruega também. São países escandinavos. Desses 5, 3 são escandinavos. As 20 cidades mais evoluídas do ponto de vista da sustentabilidade do mundo, eu vou citá-las. E são as seguintes. Nós temos, em primeiro lugar, Oslo, na Noruega. Em segundo, Estocolmo, na Suécia. Em terceiro, Tóquio, no Japão. Em quarto, Copenhague, na Dinamarca. Quinto, Berlim, na Alemanha. Sexta cidade mais sustentável é Londres, na Inglaterra. Sétimo, Seattle, nos Estados Unidos. Oitavo, Paris, na França. Nono, São Francisco, nos Estados Unidos. 10ª cidade mais sustentável é Amsterdã, na Holanda. A 11ª, Zurique, na Suíça. 12ª, Roterdã, na Holanda. 13ª cidade mais sustentável é Glasgow, na Grã-Bretanha. 14ª cidade sustentável é Los Angeles, nos Estados Unidos. A 15ª é Nova York. A 16ª é Frankfurt, na Alemanha. 17ª é Vancouver, no Canadá. 18ª é Edimburgo, na Grã-Bretanha. 19ª, Munique, na Alemanha. 20ª, Washington, D.C., nos Estados Unidos. São Paulo, ela, nessa lista das cidades sustentáveis, na avaliação, ela está em 84º lugar. Bem, a análise que nós podemos fazer dessa lista das 20 cidades sustentáveis do mundo, que estão no topo, permite constatar que, com exceção de Tóquio, o top 20 é ocupado apenas por cidades europeias e norte-americanas, com destaque para as escandinavas, como eu lhes falei, que detém 3 lugares nas 5 primeiras posições. A cidade brasileira mais bem colocada na avaliação geral é São Paulo, isso como 84º colocado. Como Oslo é a número 1, eu achei importante destacar o que Oslo fez para se tornar a cidade mais sustentável do mundo. Ela é uma cidade que tem 650 mil habitantes. E ela apresentou sempre, historicamente, uma forte preocupação ambiental. E tem intensificado esse esforço nos últimos anos. Aliás, essa é uma das características marcantes dos países escandinavos. Eu diria que todos, sem exceção, têm preocupações ambientais. No setor de transportes, por exemplo, desde a década de 1990, Oslo incentiva a população a usar veículos elétricos. Hoje, Oslo é líder mundial em mobilidade elétrica e pretende chegar a 100% de carros elétricos em 2025, ou seja, daqui a 2 anos. Paralelamente, grandes investimentos. Só um detalhe seguinte: o carro elétrico significa que os automóveis não vão mais emitir gases do efeito estufa, ou seja, o uso de combustíveis fósseis, como a gasolina e o óleo diesel, por exemplo.
com 100% de carros elétricos, então o transporte em Oslo de automóveis seria zero emissão de gases de efeito estufa. Paralelamente, grandes investimentos vêm sendo realizados em transporte público, infraestrutura cicloviária e hidrovias. Observe bem, hidrovias, que nós identificamos no vídeo anterior, que hidrovia seria uma alternativa mais econômica de todos, e também juntamente com as ferrovias, as que menos emitem gases de efeito estufa. Então, em Oslo, por exemplo, se usa muito hidrovia também. A gestão de resíduos é outro ponto forte em Oslo. O uso da bicicleta, por exemplo, também é um uso bastante generalizado. Eu já visitei a Escandinávia e tive a oportunidade de ver como isso tudo que está dito é uma verdade, né? A gestão de resíduos é um outro ponto forte em Oslo. Além de um completo serviço de coleta seletiva e uma série de programas de reciclagem, o município é o primeiro a testar a captura e armazenamento de carbono por meio da incineração de resíduos. Quer dizer, muitos resíduos são incinerados. Inclusive, no processo de incineração, gera-se também energia elétrica. Se aproveita, digamos assim, os gases dessa incineração para acionar turbinas. Através do vapor que seria produzido utilizando os resíduos, a incineração dos resíduos, para aquecer a água e, com isso, produzir vapor e acionar turbinas elétricas. A gestão de resíduos é um desafio global, que atualmente gera enormes emissões de gases de efeito estufa, porque grandes volumes de resíduos são depositados em aterros sanitários. Por exemplo, os aterros sanitários emitem o metano, o gás metano. E a utilização do gás metano, a captura desse gás metano, é importante que isso seja feito no sentido de que, com a queima do gás metano, se evita a emissão para a atmosfera e pode gerar eletricidade também, com a utilização do gás metano presentes nos aterros sanitários. Recuperar a energia contida nesses resíduos, conforme lhes falei, que é o metano, usando a captura de carbono, é parte da solução do problema. Você evita que os aterros sanitários emitam gases, o gás metano para a atmosfera, utilizando esse gás na geração de eletricidade, por exemplo. É previsto que Oslo se torne uma cidade negativa em carbono a partir de 2030, com a estratégia climática que estabelece que a cidade se tornará praticamente sem emissões de gases do efeito estufa até 2030. Veja o objetivo de Oslo: zero emissão de gases de efeito estufa até 2030, com a redução de 95% nas emissões em comparação a 2009 e 52% menos já em 2023. A intenção é contribuir para a redução da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera por meio biológico e captura e armazenamento industrial de carbono. Ainda está prevista uma redução de 10% no consumo total de energia até 2030, em relação a 2009. E aí, com a eficiência energética, se reduz o consumo em 10% de energia até 2030, com base na eficiência energética, em relação a 2009. E a resiliência está sendo reforçada
para resistir aos impactos da mudança climática esperados até 2100, com medidas de adaptação como telhados verdes e espaços para escoamento de água para combater inundações. É uma outra medida que estão adotando, é com um trabalho de drenagem de grande extensão na cidade de Oslo, que é a cidade mais sustentável do mundo. No Brasil, por sua vez, foi divulgado o ranking das cidades mais sustentáveis do país, em artigo de Márcia Souza, sob o título Ranking das cidades mais sustentáveis do Brasil, publicado no website da ArcDaily. As cidades foram classificadas pela pontuação geral, que mede o progresso total para o cumprimento de todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu vou citá-las mais adiante. A pontuação varia de 0 a 100, sendo que 100 é o limite máximo, e indica um desempenho ótimo no cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nesse ranking, São Caetano do Sul, do ABC Paulista, está no topo das cidades sustentáveis do Brasil. Porque uma pontuação de 0 a 100 São Caetano atingiu 65,62, ou seja, atingiu 65% dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Valor este suficiente para garantir o primeiro lugar a São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O levantamento inédito revela que a cidade, já conhecida por liderar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, agora é a primeira entre os 5.570 municípios brasileiros em relação às práticas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, os quais vou descrever agora. Veja bem quais são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O primeiro objetivo é a erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Primeiro grande objetivo do desenvolvimento sustentável. Segundo, fome zero e agricultura sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Terceiro, saúde e bem-estar. Segurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Quarto objetivo do desenvolvimento sustentável: educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Quinto objetivo do desenvolvimento sustentável: igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. O sexto objetivo do desenvolvimento sustentável é prover água limpa e saneamento básico, garantindo a disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento básico para todos. Sétimo objetivo, energia limpa e acessível, garantindo o acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. O oitavo objetivo consiste no trabalho decente e crescimento econômico. Promovendo o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. O nono objetivo consiste na inovação em infraestrutura, construindo infraestrutura resiliente, promovendo a industrialização inclusiva e sustentável e fomentando a inovação. O décimo objetivo consiste na redução das desigualdades, reduzindo a desigualdade dentro dos países e entre eles. 11º consiste nas cidades
na construção de cidades e comunidades sustentáveis, tornando as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O 12º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável consiste no consumo e produção responsáveis, assegurando padrões de produção e de consumo sustentáveis. 13º Objetivo consiste na ação contra a mudança global do clima, tomando medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. É o que todos os governantes deveriam fazer, tanto no Brasil e em todas as partes do mundo. 14º Objetivo consiste em prover vida na água, conservando o uso, com a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15º Objetivo consiste na vida terrestre, ou seja, na proteção, na recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerindo de forma sustentável as florestas, combatendo a desertificação, detendo e revertendo a degradação da terra e detendo a perda da biodiversidade. 16º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU consiste na construção da paz, da justiça e de instituições eficazes, promovendo sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Proporcionando acesso à justiça para todos e construindo instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E, finalmente, o 17º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU consiste em estabelecer parcerias e meios de implementação, fortalecendo os meios de implementação e revitalizando a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, esses são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a cidade de São Caetano do Sul conseguiu realizar 65% desses objetivos. Os dados sobre os 5.570 municípios brasileiros estão no primeiro mapa de desempenho dos municípios brasileiros, que levam em consideração os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a serem alcançados até 2030. Já lhes falei que no top 10 das cidades brasileiras estão São Caetano do Sul, Jundiaí, Valinhos, Saltinho, Itaguaí, Vinhedo e Serquilho. Aliás, Serquilho, Sertãozinho, Limeira e Borá. Muitos desses municípios, muita gente nunca ouviu falar, mas se destacaram porque seus dirigentes, seus governantes e sua população adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pelo menos realizaram parte deles. O fato de São Caetano do Sul ter alcançado só 65% dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é um indicador de que a maior parte dos municípios brasileiros são deficitários com relação à questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito precisa ainda ser feito para que esses municípios, a quase totalidade deles, incorpore esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Bem, há bastante tempo que São Caetano do Sul trabalha para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O plano de governo de São Caetano do Sul foi pautado por ações. Observem bem para isso. O plano de governo
foi pautado por ações que preparam a cidade para o futuro. Então não aconteceu por acaso isso. Houve uma ação do governo no sentido de perseguir esses objetivos. Então foi pautado por ações que preparam a cidade para o futuro, com o uso de muita gestão técnica, alta tecnologia e governança, que garante o desenvolvimento social e econômico do município, que já tem o melhor índice de desenvolvimento humano, conforme já lhes falei, no Brasil, e caminha para aumentar ainda mais a qualidade de vida dos seus moradores. Então, meus aplausos para São Caetano do Sul, pelo exemplo que dá para todo o Brasil. Espero que os governantes brasileiros, nos diversos municípios do nosso país, os prefeitos, se inspirem em São Caetano do Sul para dotar seus municípios das mesmas condições que São Caetano alcançou ao abraçar os objetivos do desenvolvimento sustentável. É oportuno observar que o município de São Caetano do Sul obteve avanços em relação à queda na mortalidade materna infantil, mortalidade por AIDS, incidência de dengue. São dados que contribuíram para compor esse indicador de desempenho. Incidência de dengue, aplicação do orçamento municipal de saúde, detecção de hepatite. Por exemplo, o gasto médio com saúde pública por habitante em São Caetano do Sul foi de 2,3 mil, enquanto quase o dobro da média nacional. Alguns objetivos do desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a adoção de energias renováveis, indústria, desenvolvimento industrial, com o uso de tecnologias limpas, inovação e infraestrutura e proteção da vida marinha foram 100% atingidos em São Caetano do Sul. Toda a população de São Caetano do Sul tem acesso à energia elétrica. Toda a população tem acesso à energia elétrica, água tratada e coleta seletiva do lixo. 100% do esgoto é coletado na cidade e tratado também. Além disso, os investimentos em educação de qualidade garantiram o selo de município livre do analfabetismo e avanços constantes com acesso à internet em todas as escolas, formação continuada dos professores e infraestrutura adequada. São Caetano do Sul está, portanto, de parabéns, meus amigos, e que São Caetano seja inspiração, repito, para muitas prefeituras, para 5.570 prefeituras espalhadas pelo nosso país. Então é isso que eu tinha que lhes falar sobre como tornar as cidades sustentáveis. Agora vamos falar sobre como tornar inteligentes as cidades brasileiras. De início, eu tenho a lhes dizer que toda cidade alcança a condição de cidade inteligente quando seus gestores a consideram como um sistema e fazem uso da tecnologia, da informação em seu processo de planejamento e controle, contando com o efetivo apoio de sua população. Toda cidade inteligente requer o uso da tecnologia da informação, com o uso de vários dispositivos conectados à rede da internet das coisas, para gerir as operações e serviço da cidade de forma racional e conectar-se com seus cidadãos. E essa conexão se faz com a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores. E é uma das principais tendências globais seu uso na administração de uma cidade, porque é aplicável em soluções que vão desde o monitoramento da iluminação pública, no de pedestres, ciclistas, de veículos automotores, do transporte público,
dos serviços de educação e saúde, entre outros. Praticamente, com a tecnologia da informação e com a adoção da internet das coisas, a administração municipal estará conectada com tudo que acontece nas cidades. As aplicações da internet das coisas são quase infinitas. Além disso, a internet das coisas vai levar a uma redução dos dispêndios dos recursos públicos nas cidades. Impulsionada pela extensão da internet 5G, que foi introduzida no Brasil recentemente, os dispositivos da internet das coisas podem trazer benefícios para pessoas, empresas e setor público. Mas vale ressaltar que para ser considerada uma solução internet das coisas, o sistema de administração de uma cidade precisa ter 3 características. Primeiro, receber dados digitais originados em sensores. Então é preciso construir sensores em todas as cidades. Segundo, se conectar com a rede externa. Então precisa ter uma rede externa para que esses sensores possam ser captados. Em terceiro lugar, processar informações de forma automática, ou seja, sem intervenção humana. Então é preciso que haja sistemas computadorizados que possibilitem que os gestores da cidade tomem conhecimento de todos os fatos que estão ocorrendo na cidade para agir imediatamente. A tecnologia da informação permite que os gestores das cidades interajam diretamente com seus órgãos executores. Servem bem para isso. A tecnologia da informação, a TI, permite que os gestores da cidade interajam diretamente com seus órgãos executores e com a população. Veja bem, interage com os órgãos que executam e com a própria população e monitore o que está acontecendo nas cidades e como a cidade está evoluindo em tempo real. A tecnologia da informação deve ser usada para melhorar a qualidade, o desempenho e interatividade dos serviços urbanos, reduzir custos e o consumo de recursos e aumentar o contato entre os cidadãos e o governo. É uma forma de aumentar o contato entre os cidadãos e o governo. Uma cidade inteligente pode estar mais preparada para responder aos desafios enfrentados pelos seus gestores e por sua população. Não há dúvida quanto a isso. Toda cidade alcançará a condição de cidade inteligente quando forem conquistados os objetivos de humanização da cidade, com a melhoria da qualidade de vida para toda a população, de desenvolvimento sustentável da cidade e de democratização das decisões do governo com a participação de toda a população. Então, toda a cidade, repito, alcançará a condição de cidade inteligente quando a cidade for humanizada, com a melhoria da qualidade de vida de toda a população, que é o que deve ser proporcionado, toda gestão municipal deveria perseguir, é a melhoria da qualidade de vida da população. Além disso, o desenvolvimento sustentável, com base naqueles parâmetros que eu falei anteriormente, quando eu tratei da questão do desenvolvimento sustentável. E também a democratização das decisões do governo, com a participação de toda a população. Quer dizer, com esses instrumentos disponíveis, que possibilitam a interação entre a gestão pública e a população, a chance, digamos assim, de que a democracia, eu diria até a democracia direta, passe a existir na prática, pode acontecer a partir dessa sistemática que nós estamos apresentando. Entre as cidades inteligentes do mundo, meus amigos, destacam-se Amsterdã,
que possui desde 2009 uma plataforma interconectada através de dispositivos sem fio para aprimorar as habilidades de tomada de decisão da cidade em tempo real, reduzir o tráfego, economizar energia e melhorar a segurança pública. Então, Amsterdã é um exemplo de uma cidade inteligente, porque aprimorou as suas habilidades de tomada de decisão em tempo real, que resultou na redução do tráfego, na economia de energia e na melhoria da segurança pública. Outra cidade foi Copenhague, que em 2014 conquistou o prestigioso World Star Smart Cities Award por sua estratégia de desenvolvimento de cidades inteligentes, voltada para a melhoria da qualidade do ar, da habitabilidade e do fluxo de tráfego. Então, Copenhague obteve esse título porque foi capaz de promover o desenvolvimento da cidade inteligente, melhorando a qualidade do ar, da habitabilidade e do fluxo de tráfego da cidade. Uma outra cidade também destacada foi Dubai, que tem projeto para tornar a cidade inteligente em 2030, com iniciativas em transporte que inclui veículos sem motorista, digitalização de transações do governo, negócios e clientes. Outra cidade que se destacou é Estocolmo, que visa criar uma estrutura de TI verde para reduzir o impacto ambiental, aumentar a eficiência energética dos edifícios e monitorar o tráfego, entre outros objetivos. Mas, meus amigos, de acordo com o Yes Cities in Motion, o Yes Cities in Motion, Nova York, Tóquio e Londres encabeçam a lista de cidades mais inteligentes do mundo. Veja bem, Nova York, Tóquio e Londres. O destaque da pesquisa da IESE está no uso tradicional de tecnologia, no qual Tóquio se destaca no uso tradicional de tecnologia. Mas no quesito sustentabilidade, a capital japonesa não é tão inteligente assim, perdendo para algumas grandes cidades, como Londres e Barcelona. Já o ranking feito pelo IMD-SUTD é considerado mais refinado. Isso é uma outra instituição que analisa as cidades inteligentes. IMD-SUTD é considerado mais refinado, já que as universidades da Suíça e de Singapura fazem uma análise de como a tecnologia melhora o dia a dia dos cidadãos, levando em conta também dados sociais e pesquisa de percepção das pessoas. De acordo com este ranking, Singapura está em primeiro lugar, seguida por Zurique e Oslo. Isso com relação à questão da melhoria das condições de vida dos cidadãos, que foi resultado de análises realizadas por universidades da Suíça e de Singapura. No Brasil, de acordo com o ranking Connected Smart Cities 2021, da Urban Systems, as cidades de Curitiba, Florianópolis e São Paulo lideram a lista de cidades mais inteligentes do país. Veja bem, Curitiba, Florianópolis e São Paulo. Neste ranking, são analisados indicadores de mobilidade urbana, economia, educação, saúde, meio ambiente, urbanismo, energia, tecnologia e inovação, empreendedorismo e governança. Na área do urbanismo, por exemplo, Curitiba foi o destaque. Já na de mobilidade e acessibilidade, São Paulo ficou em primeiro lugar. No segmento de tecnologia e inovação, o Rio de Janeiro ficou na primeira posição. O ranking
Connected Smart Cities 2022 é o seguinte, isso considerando as 10 cidades mais inteligentes do país. Primeiro, Curitiba. Segundo, Florianópolis. Terceiro, São Paulo. Quarto, São Caetano do Sul, que já é a mais sustentável do país. É a quarta cidade mais inteligente. Quinto, Campinas. Sexto, Brasília. Sétimo, Vitória, no Espírito Santo. Oitavo, Niterói, no Rio de Janeiro. Nono, Salvador, na Bahia. E 10º, Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. A boa posição de Curitiba no ranking não foi uma surpresa para os gestores da cidade. O município é pioneiro na adoção e desenvolvimento de projetos voltados à sustentabilidade, tecnologia e empreendedorismo. Destaca-se, por exemplo, que a cidade foi a primeira do mundo a testar uma luminária inteligente, com antena 5G integrada, e as iniciativas para a disseminação de energias renováveis. No entanto, o maior símbolo de desenvolvimento é o Vale do Pinhão, um programa criado pela Prefeitura de Curitiba, por meio da Agência Curitiba de Desenvolvimento, que visa fortalecer um ambiente de inovação, empreendedorismo, economia criativa e tecnologia da cidade. Trata-se de um projeto voltado para as universidades, centros de pesquisas, startups e outros atores sociais. Atualmente, o programa Vale do Pinhão se divide em 5 pilares: urbanização e desenvolvimento, educação e empreendedorismo, integração e articulação, fomento fiscal e, por fim, tecnologia. Dessa conjuntura surgiram iniciativas como a Lei de Inovação, a Lei das Antenas, a Lei da Liberdade Econômica, o Projeto Faróis do Saber e o Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação. Em sua perspectiva, porém, a maior lição de Curitiba é a união do setor público, universidades e governança para tomar decisões que afetam a vida da população. Então estas são, portanto, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer, não apenas sobre como tornar as cidades sustentáveis, mas como torná-las inteligentes. Os exemplos, o exemplo de cidade sustentável em escala mundial é Oslo, e de cidade sustentável no Brasil é São Caetano do Sul. Então seria importante quem desejar se apropriar do que essas cidades realizaram para alcançar esse êxito como cidade sustentável, seria a oportunidade de realizar até contatos com os gestores dessas cidades para saber como efetivamente eles tocaram os seus projetos de desenvolvimento sustentável. São bons exemplos a serem seguidos. Com relação às cidades inteligentes, nós mostramos que no Brasil, aliás no mundo, existem várias cidades inteligentes, destacando-se entre elas Nova York, Tóquio e Londres. Mas existem outras cidades inteligentes como Singapura, Zurique, Oslo, também Oslo, que é a mais sustentável do mundo, está entre as cidades inteligentes também. E além disto, nós temos o caso de Amsterdã, de Copenhague, de Dubai e de Estocolmo, que também tem suas experiências na área, no campo das cidades inteligentes. Então, contatos, por exemplo, com gestores dessas cidades seriam bastante importantes para os governantes do Brasil, dos municípios do Brasil, que desejarem tornar suas cidades inteligentes. Seria contactar os que estão no topo no mundo, como já lhes citei, eu já lhes falei, essas cidades
Nova York, Tóquio, Londres, Singapura, Zurique, Oslo, Amsterdã, Copenhague, Estocolmo, Dubai. E no Brasil, eu acredito que Curitiba, Florianópolis e a própria São Paulo poderiam servir de referência para saber como eles evoluíram no sentido de transformar suas cidades em cidades inteligentes. Bem, as conclusões que nós podemos extrair de tudo que acabamos de expor é de que o que caracteriza uma cidade sustentável? A pergunta que eu faço é o seguinte: o que é que caracteriza uma cidade sustentável e inteligente? Ser sustentável significa a cidade assegurar o direito da população à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para a atual e futuras gerações, e o direito da população a decidir sobre o destino de sua cidade. Eu acredito que uma cidade sustentável teria que preencher esses requisitos. Por sua vez, ser uma cidade inteligente significa usar a tecnologia da informação para facilitar a gestão da cidade com a colaboração da população e contar com sua participação também nas tomadas de decisão. Então, é preciso que as cidades, além de sustentáveis e inteligentes, sejam também democráticas. As cidades sustentáveis são a chave para proporcionar a conquista do bem-estar social para suas populações. Eu creio que com a nossa exposição fica bastante claro que o propósito último da sustentabilidade é a conquista do bem-estar social das populações. E acrescento mais, e atingir as metas climáticas para todo o planeta, que contribuam para evitar a catastrófica mudança climática global. Considerando, veja bem para esse detalhe, considerando o fato de que mais da metade da população mundial vive em cidades, mais da metade da população mundial vive em cidades, e até 2050, há a tendência de que passa a ser 2/3 da população mundial vivendo nas cidades. As cidades têm muito como contribuir, não apenas para alimentar alguns dos nossos maiores desafios, como a crise climática, mas podem também ser a solução para evitar a mudança climática catastrófica global. Por exemplo, estimativas da ONU, Habitat, indicam que enquanto as cidades representam apenas menos de 2% da superfície da Terra, apenas 2% da superfície da Terra, em 2% da superfície da Terra estão as cidades. Elas consomem 78% da energia mundial. Quer dizer, em 2% da Terra, as cidades consomem 78% de toda a energia mundial. Os outros 20% é do setor rural, né? E produzem mais de 60%, eu diria 70%, das emissões de gases do efeito estufa do planeta. Então, olha, o fato de as cidades serem responsáveis por 70% da emissão de gases de efeito estufa, eu diria o seguinte: qualquer solução que possa ser dada para lidar com a mudança climática no mundo passa pelas cidades, pela postura, pela atitude que as cidades venham a assumir nos próximos anos, pelo peso que elas representam, não só na emissão de gases de efeito estufa, como também no consumo de energia mundial. No entanto,
Esse mesmo relatório da ONU Habitat, que ao afirmar que as cidades alimentam alguns dos nossos maiores problemas, como, por exemplo, a crise climática, podem se encontrar nas cidades, podem encontrar soluções inovadoras para os problemas da humanidade, e onde novos caminhos para o futuro serão testados e aprimorados. Porque é nas cidades que os rumos da humanidade são traçados, não é na zona rural. Isso acontece nas cidades. Por sua vez, as cidades inteligentes farão com que as cidades sustentáveis potencializem suas ações na consecução do bem-estar de suas populações e no enfrentamento da mudança climática global. Eu entendo que as cidades inteligentes poderão contribuir fortemente. Se todas as cidades se tornarem inteligentes em todo o mundo, eu não tenho dúvidas que o bem-estar da população mundial alcançará níveis inimagináveis. E a mudança climática catastrófica global não acontecerá. Então depende tudo de como as cidades evoluam, em rumo à sustentabilidade e rumo a alcançar a condição de cidade inteligente. É isso que eu tinha a dizer, meus amigos. Eu espero que essa série de vídeos e artigos que nós publicamos abordando a questão da sustentabilidade no Brasil seja de utilidade para todos os pesquisadores, para todos os responsáveis pela gestão do país, dos estados e dos municípios, e que espero que nossas proposições sejam levadas avante com efetividade. É isso que eu espero e deixo finalmente um grande abraço para todos.